Olá, queridos. Eu sou Anne Di, eu sou enfermeira, eu tenho uma casa de repouso para idosos a partir de 60 anos, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. Então, se você conhece algum idoso, que precisa ser institucionalizado de cuidados integrais, indique a nossa casa de repouso, o número está na tela. E na nossa videoaula de hoje, isso mesmo, nós vamos aprender sobre fecundação. Vamos responder algumas perguntinhas mais frequentes, as mais pesquisadas do momento. Tá curioso? Tá querendo tirar dúvidas? Então inscreva-se em nosso canal, compartilha esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus queridos, então vamos à definição primeiramente, do conceito de fecundação. Fecundação, é quando o espermatozoide se une ao óvulo. Para quê, pessoal? Para formar o zigoto, ou também ovo, tá? Essa formação ocorre no interior das trompas, das tubas uterinas, tá bom? E após isso, esse óvulo fecundado, vai se dividindo e se encaminhando até o útero, tá certo? Então vamos à primeira perguntinha, pessoal. Anne, o que acontece após a fecundação? Queridos, após a fecundação, do óvulo, há ali uma formação de quê? Do chamado zigoto, do chamado ovo. Ele vai se desenvolver e formar o embrião. E posteriormente, a gente sabe que a fecundação ocorre nas trompas de Falópio, também conhecidas como tubas uterinas, E o ovo ou o zigoto, ele começa a se dividir enquanto se movimenta até chegar no útero, tá bom? Anne, pode haver fecundação no mesmo dia da relação? Se o coito ocorrer no mesmo dia da ovulação, a fecundação pode ocorrer dentro das próximas 24 horas. Ou seja, a fecundação pode ocorrer em qualquer um dos 6 dias seguintes do coito, tá certo? Então fiquem atentos aí no período fértil, tá bom? De vocês. Anne, quanto tempo dura o óvulo depois que ele é liberado? Gente, a ovulação, é quando o óvulo é liberado de um ovário. As mulheres têm ovários. Então, esse ovário libera esse óvulo no período fértil e esse óvulo sobrevive por até 3 dias, ou seja, 48 horas, antes de não poder mais ser fertilizado pelos espermatozoides, tá bom? Como fica o muco após a fecundação? É uma pergunta legal. Gente, o muco cervical na gravidez, ele se torna mais grosso, mais espesso e esbranquiçado, devido ali, algumas alterações hormonais que são normais neste período. Desta forma, ele se torna ali uma barreira que serve como defesa para impedir que certas bactérias, certos agentes etiológicos ou outros micro-organismos possam se desenvolver dentro do útero e criar ali complicações gestacionais, infecções ali no sítio da concepção, da fecundação, onde esse embrião, esse ovo vai se desenvolver. Anne, quais são as principais etapas da fecundação? Existem aí algumas fases da fecundação, tá? A fecundação é uma sequência, de eventos complexos e coordenados, pessoal, Então, queridos, a fecundação, ela já ocorre ali, já lá no trato genital feminino. O espermatozoide, ele passa por um processo de capacitação, e um período de condicionamento, onde nós temos ali etapas e fases. Nós temos ali a dispersão das células foliculares, a passagem de um espermatozoide através da corona radiata. A gente sabe que os movimentos da cauda do espermatozoide também são importantes aí, na fecundação da corona radiata. Essa corona radiata a gente sabe que fica lá no óvulo. Após isso, a segunda fase da fecundação, nós temos ali a entrada desse espermatozoide na zona pelúcida, tá bom? Pessoal, essa fase é importante, tá? No início da fecundação. É resultado da ação de enzimas acrossômicas, tá certo? Esse espermatozoide, ele consegue, passar ali pela zona pelúcida e após isso nós vamos ter a fusão das membranas plasmáticas do oócito e do espermatozoide. Na quarta fase, na última fase, nós temos ali o término da segunda divisão meiótica do oócito e a formação dos pronúcleos, seja feminino ou masculino. Anne, qual a importância dessas fases? Queridos, um dos principais objetivos aí da fecundação, porque é na fecundação, pessoal, que ocorre a divisão meiótica desse zigoto, tá bom? A formação, o condicionamento normal do número de cromossomos desse zigoto, resulta também na variação da espécie humana, por meio da mistura de cromossomos paternos e maternos, ou seja, as características já começam ali desde a fecundação. Determinação do sexo cromossômico do embrião, que tem aquela questão do XX ou XY, tá certo? Nós vamos ter ali também a ativação metabólica da ótide, o ócito, e vai se
iniciar ali já na fecundação a clivagem do zigoto. Então, nós sabemos que algumas características, principalmente características neurológicas, células de DNA, formação, né, normal do número de cromossomos dessa criança, características da espécie humana, como foi dito, ativação metabólica ali, o óvulo quase maduro. Então, algumas questões importantes começam já na fecundação. Anne, e o que é a clivagem? Pessoal, a clivagem é um processo em que há repetidas divisões do zigoto, ou seja, resultado de um rápido aumento do número de células. O zigoto é dividido em 2 células, conhecidas como blastômeros, que então se dividem em 4 blastômeros, 8 blastômeros e assim por diante. Então a clivagem, pessoal, né, é a divisão do zigoto em várias células. Quanto tempo dura aí uma fecundação, né? A fecundação a gente sabe que ocorre nas trompas uterinas. O embrião vai então percorrer o trajeto da trompa para a cavidade do útero, correto? Né? Seguindo em divisão celular, que chamamos de clivagem. Esse trajeto dura 5 dias. E quando o embrião, né, após toda essa divisão, ele está ali na fase de blastocisto, ele consegue chegar ao útero. Anne, a mulher consegue sentir a fecundação? Como saber se o óvulo foi fecundado? Em relação aos sintomas, né, pessoal? Bom, os sintomas da fecundação são os mesmos da gestação, sendo os mais comuns, pessoal, sensação de cólica abdominal, né, um pouco leve entre o 6º e o 7º dia após o período fértil, né, um surgimento ali de corrimento, muitas das vezes branquiçado, muitas das vezes rosado, após o 10º ao 12º dia, né, do período fértil, cansaço, sonolência excessiva, você começa a sentir seu seio mais inchado, mais dolorido, tá certo? Algumas mulheres apresentam síncope, que é o desmaio. Então, como eu vou saber se o óvulo foi fecundado, Anne? Me fala. Para saber se o óvulo foi fecundado, você precisa aguardar alguns dias. No aparecimento, tá, de alguns sintomas, procure o seu obstetra mais próximo ou o seu gineco o mais rápido possível, para que essa gestação possa ser assistida por um profissional médico, tá bom? Quantos dias depois da relação posso saber se estou grávida? Caso, né, o coito tenha ocorrido ali num dia fértil, a mulher está no dia fértil, ela teve o coito. Após 10 dias ali de espera, você já pode fazer o teste de gravidez. Mas o ideal é que se faça o exame de sangue, tá bom? Muitas das vezes esses testes de farmácia podem dar ali um falso positivo. Então é melhor fazer depois de 12 a 14 dias após o coito, né? Já que se tem ali a suspeita de ter ocorrido ali a concepção. Quantos dias após o coito pode ocorrer a anidação? Do momento da fecundação, o espermatozoide entrou no óvulo, passou por aquelas fases que a gente comentou, ocorreu a clivagem, desenvolvimento de células, blastômeros, até o blastocisto chegar no endométrio, parede do útero. Queridos, desde este momento até o da anidação, fecundação até a anidação, nós podemos colocar ali na tabelinha de 5 a 12 dias, variando de acordo com cada organismo, né? Cada organismo é diferente. Sendo o tempo, né, mais comumente considerado pelos ginecos, de 7 dias. A fixação completa do embrião, do blastocisto, na parede do útero, leva cerca de 13 dias. Vamos deixar claro, nidação é a implantação do óvulo fecundado, agora ele está fecundado, na parede uterina. Após a fecundação, que ocorre nas tubas uterinas, inicia-se a divisão celular, a clivagem, e o embrião, também chamado de zigoto, nesse estágio, se move até o útero. Enquanto ele se move, ele vai se desenvolvendo, né? A clivagem vai acontecendo. O blastocisto, né? O óvulo fecundado, também agora chamado de blastocisto, se adere à parede do endométrio do útero, tá bom? Já no útero, pessoal, esse embrião com 10 milímetros já está pronto para se fixar no endométrio, a camada que recobre a parede uterina com grande concentração ali de progesterona. A gente sabe que com a anidação começa ali a formação da placenta e a produção do hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, o hormônio da gravidez. E se tem ali a confirmação da gestação. Por isso que é importante esperar um pouquinho. Tá sentindo algum sintoma? Vai ao seu médico, mas faça o exame de sangue após ali transcorrer de 5 a 12 dias, pois varia de organismo para organismo. A fixação completa do embrião na parede do útero leva cerca de 13 dias, tá certo? Então, vamos frisar que o momento da anidação marca o início de uma gravidez, de uma gestação, de uma concepção, tá? Ok, pessoal? A anidação ocorre quantos dias antes da menstruação? Entre o 7º e o 9º dia pós-ovulação.
pós-ovulação, pessoal. Anne, algumas mulheres, quando ocorre a anidação, elas costumam liberar ali um sangramentozinho. Como eu vou saber se é anidação ou se é menstruação? É uma pergunta que confunde um pouco, né? Mas é importante estar atento aí às características específicas desse escorrimento. A coloração pode variar de vermelho claro ou amarronzado, pouca quantidade, pouco volume, duração de 2 a 3 dias sem fluxo sanguíneo. Essa é a diferença, sem fluxo sanguíneo. Apenas o corrimento ali, tá certo? E isso você já sabe que você teve o coito, né, no seu período fértil e você começou a apresentar sintomas. E entre esses sintomas, o corrimento aí, esse sangramentozinho, muito específico aí de uma anidação. Anne, é normal sangrar 5 dias antes da menstruação? Geralmente, isso é considerado normal, pessoal. Existe ali algumas alterações hormonais durante esse período. Antes da ovulação, pessoal, o nível de estrogênio diminui, o que pode causar ali, né, sangramento de escape. Daí a nossa explicação. Bom, qual é a cor da anidação? O processo acontece fora do período menstrual, a gente sabe disso, podendo variar ali de rosa claro para um tom mais amarronzado. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Esse assunto foi fenomenal. Quer continuar falando sobre gestação? Então inscreva-se em nosso canal e compartilhe a nossa casa de repouso. Deus abençoe. Até a nossa próxima videoaula.